tarde, minhas estrelinhas. Sejam todos muito bem-vindos ao Acontece Curitiba através da TV Transamérica. Eu espero que a nossa semana seja muito construtiva, muito legal, cheia de troca de informações e de conteúdo. Como sempre, por aqui nós estamos a todo vapor para levar o melhor para vocês durante essa semana. Abrir a mente, discutir novos assuntos estão sempre em pauta por aqui. E por isso que o Cá Entre Nós, o nosso quadro de toda segunda, existe para discutir assuntos, aquele que falamos baixinho, no cantinho, para ninguém ouvir. E para começar a semana nós vamos falar de drogas, porque ela é tão avassaladora. Você conhece alguém que é viciado? Escreva aqui, nós estamos aqui online para você, aqui no Facebook da TV Transamérica e do Acontece Curitiba, para conversar diretamente com vocês. E aqui no estúdio quem vai conversar comigo é o Wilson Monteiro, o Acácio Bernardes, do Projeto Ceifar, e a psicóloga Semiramis Maria, que é psicóloga também. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Boa tarde. Vocês podiam me falar um pouco sobre o Projeto Ceifar, para a gente começar? Bom, o Projeto Ceifar, ele existe desde 2003. Iniciou-se o processo lá de implantação do projeto em maio e em setembro foi inaugurado. E a partir de outubro de 2003 começou a receber internamentos, a receber alunos onde ficam internados, né? Já tem, portanto, 14 anos e já passaram mais de 1.500 alunos, aproximadamente 1.500 internamentos, onde a gente cuida do projeto dos alunos, do dependente químico e a sua família. Entendi. Tá? É um acompanhamento completo. Completo. E muito boa essa palavra, porque a gente procura dar um atendimento integral, né? O biopsicossocial e espiritual. Temos um atendimento psicológico, doutora Raquel, que também estará no programa, doutor Paulo, a doutora Raquel é psicóloga, o doutor Paulo é um psiquiatra, o pastor Acácio é um capelão que está há 12 anos, que mora inclusive no projeto, e atende, além dos alunos, no individual, também visita as famílias. Entendi. Faz uma visita para conhecer a família e depois, quando a família aceita, ele, juntamente com alunos e tal, faz culto nos lares. Entendi. E trabalhamos bastante. Semiramis, me diga uma coisa, a droga é uma questão de saúde pública ou de conscientização moral da sociedade? Essa é uma boa questão, porque a droga é um problema da sociedade. Desde que o mundo é mundo, as pessoas fazem uso de álcool e outras drogas, né? Sempre que eu estiver falando aqui, eu estou falando de todas as drogas. Que tem as lícitas e as ilícitas. As lícitas, né? E as ilícitas. Hoje o nosso maior problema em termos de saúde pública é o tabaco, com a questão de todos os cânceres. Em segundo lugar, é o álcool, principalmente relacionado a homicídios de jovens e acidentes de trânsito. E depois vem as outras drogas. Por uma questão da nossa própria cultura, a gente acaba imputando a questão das drogas para uma questão moral. Mas as drogas, ela tem uma questão que envolve cultura, sociedade, indivíduo, a própria droga em si. É uma coisa muito mais abrangente. É muito mais abrangente do que isso, né? Pelo menos é um entendimento que nós, do 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia, temos com relação à questão do uso de drogas. Primeiro a abrangência e depois todo esse contexto que precisa ser considerado. O que é um vício? O vício é sempre uma palavra de conotação moral, né? Lembre-se que a gente fala de um problema biopsicossocial e espiritual, né? Então a gente tira do campo da moralidade e vamos falar das compulsões, que é essa questão de estar fazendo uso de uma substância, ou do trabalho, ou da internet, ou do sexo, com prejuízo das suas atividades, ou seja, a pessoa que abandona o trabalho, que abandona o autocuidado, que está sendo descuidada com as suas coisas da sua vida, né? Então, é o campo das compulsões. Quando esse uso traz prejuízos para o campo profissional, social, escolar, cognitivo, a gente está falando do campo das compulsões. Entendi. Como vocês caracterizam as drogas? Olha, nós olhamos as drogas com essa conotação de
prazer diferenciados, né? Como um lenitivo para alguma frustração de alguém. Então, droga para nós é todo aquilo que faz com que a pessoa se torne dependente, né? Com a compulsão, né? Dessa dependência física e faz com que essa pessoa se torne dependente. Se torna um escravo daquele vício. A Organização Mundial de Saúde define droga como toda e qualquer substância que interfira no funcionamento de um ou mais sistemas do nosso organismo. Se a gente está falando aqui das drogas psicoativas, são as drogas que vão alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso central. E as drogas têm efeitos diferentes, né? Algumas são depressoras, outras são estimulantes, né? Outras são que causam alucinações, que causam alterações de percepção. Então, ainda tem toda essa classificação, né? O cigarro e a bebida também são drogas, né? Sim. Por que a sociedade é tão permissiva com isso? Porque acho que essa discussão demorou muito a acontecer. Foi somente no início do século XIX que se começou a ter uma discussão com relação ao álcool e aos prejuízos do álcool. Né? Os adolescentes estão tendo contato cada vez mais cedo com a droga e com o álcool, né? Os adolescentes estão tendo contato muito cedo com todas as drogas. Eu sempre digo assim, as pessoas dizem, a porta de entrada... Não, a porta de entrada é quando a mãe pinga Sorine no nariz da criança e ensina para ela que existe uma substância, você está desconfortável, você pinga alguma coisa ou você põe alguma coisa dentro do seu corpo que traz alívio. Então, essa questão de que existem alívios imediatos. Da maracujina? Da maracujina, para dormir. Então, a gente tem uma cultura, é uma cultura consumista, pós-moderna, que incentiva você a consumir e ser feliz. Então, às vezes eu não estou feliz, né? Só que lá nos antigamente, a gente cultivava a tristeza, escrevia, fazia samba-canção, depois saía da fossa. Hoje não é nem permitido ser triste, você tem que estar feliz. Eu estava lendo, quando vim para cá, um texto sobre essa questão da falsa vida que as pessoas passam pelas redes sociais, né? Ninguém é feliz, ninguém está bonito todo, né? O tempo todo. Então essa é uma cultura, verdade, né? E as nossas crianças e jovens são muito vulneráveis porque ainda não têm o aparato cognitivo para entender e discernir o que é realidade e o que é fantasia, né? Então, eles acham que tem que ser feliz o tempo inteiro, que existem soluções mágicas, entram numa fase de experimentação, alguns entram e saem, outros entram e ficam. E assim, 80% das pessoas que tiveram contato com droga, só tiveram contato. Elas vão experimentar, seja álcool, tabaco ou outras drogas, e vão sair. Agora a gente tem 20% que a gente precisa cuidar. E para esse cuidado tem diversos caminhos, né? Não só a abstinência, a gente pode trabalhar com diversos modelos. A gente pode trabalhar com o modelo do hospital, a gente pode trabalhar com o modelo do internamento, a gente pode trabalhar com o modelo medicamentoso, a gente pode trabalhar com o modelo psicoterápico, a gente pode trabalhar com o modelo de abstinência e a gente pode trabalhar com o modelo de redução de danos. Então, para um problema complexo, diversas soluções. A droga tem relação com o nosso consciente ou com o nosso inconsciente? Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei, com os meus desejos, com aquilo que eu quero alcançar e com as dores que eu quero aplacar, como o senhor falou, né? Eu tenho uma dor, uma frustração, eu quero dar conta disso, eu acabo usando. Então tem um pouco do consciente e à medida que a pessoa vai avançando nesse uso, e aí sim, do uso passa para o abuso e do abuso passa para a dependência, vai saindo do consciente e entrando no inconsciente. Porque às vezes quem está muito comprometido no grau da dependência química, ele fala de um sofrimento. Eu não quero usar, mas se eu não usar, parece que isso não passa. Então, ele tem consciência dos malefícios. Entendi. Mas ele não consegue impedir. Se libertar. Se libertar. E daí,
cada um vai seguir um caminho. Às vezes, quando a pessoa está muito comprometida, a primeira estratégia talvez seja a redução de danos para ele. Vamos parar, vamos pensar, e a partir disso... Existe algum meio de criar caminhos para diminuir o dano que a droga causa para o Sim, a gente precisa trabalhar e conhecer quem é esse usuário. Qual é a história de vida? Como é que ele chegou nisso? Né? A gente tem exemplos, a redução de danos chegou no Brasil pela questão do HIV/AIDS entre usuários de droga injetável. Hoje nós não temos mais usuários de droga injetável, mas a gente tem soluções de redução de danos para todos os usos. Desde a questão do álcool, que eu estava falando há pouco, na questão de se alimentar bem, tomar bastante água, né? A questão do tabaco, as outras drogas todas têm soluções. Um exemplo claro de redução de danos é o que o projeto Intervidas faz aqui em Curitiba, né, que é um ônibus que vai nas praças para fazer acolhimento e conversa com moradores de rua. A partir disso, vai construindo estratégias de cuidado, ver o que essa pessoa quer. Às vezes quer morada, quer trabalho, quer se reencontrar com a família, às vezes quer internamento, às vezes quer para ir comunidade terapêutica, às vezes não quer nada. Mas o fato de você ter, por exemplo, Intervidas, ou também, aqui em Curitiba, o consultório na rua, que também é outro modelo de estratégia de redução de danos, também é um grande passo para o usuário. Ou como aconteceu até bem pouco tempo com o programa Braços Abertos em São Paulo, que acontecia na Cracolândia, que se oferecia morada e trabalho. Às vezes o usuário de droga quer uma dignidade, quer ter um lugar para morar, quer ter um dinheirinho. E a partir disso ele começa a construir estratégias de cuidado que podem levá-lo à abstinência ou à melhoria dessa relação que ele tem com a droga. Durante essa hora nós vamos estar falando sobre drogas, como ajudar, como diminuir a causa. Mas a minha pergunta é, o que leva uma pessoa a se drogar? Eu acho que foi colocado muito bem pela doutora, que é a busca do prazer e as frustrações. O imediatismo. Imediato. E são vários gatilhos que ele desenvolve, que quando acontece aquilo na vida dele, ele vai para a droga, porque é uma fuga. E aí ele chega no consumo, no nível de consumo onde gera dependência, e quando gera dependência, dificilmente ele consegue sair sem ajuda. Aí ele busca, nós hoje que atendemos diretamente os adictos, a gente percebe assim, muita força de vontade, muito querer. E muitas vezes eles lutam buscando sair sem a ajuda. E até acreditam naquilo e só que vão cada vez se afundando mais. Chega um momento que eles não têm saída, aí eles buscam a ajuda através dos internamentos, das comunidades, dos CAPs, né? E então, sem ajuda, dificilmente ele sai. Explorar o nosso lado obscuro dói demais, né? Isso faz com que a gente caia num vício como as drogas? Eu acho que tem muito a ver, quando a gente fala de drogas, a Claude Liebenstein, que foi um psiquiatra que estudou muito a questão da drogadição, né? Que nos orienta no trabalho clínico, né? Fala que quando a gente fala de droga, indivíduo, sociedade, e recentemente eu assisti uma palestra com a professora Aracia Zinelli, que é aqui da Universidade Federal, que ela fala que a gente também tem que colocar o componente educacional, né? Então você tem que pensar nesses contextos para entender quem é esse sujeito, como é que isso chegou a acontecer nele. Por que as pessoas usam droga? Pela experimentação, pela oferta, pela pressão do grupo, para tapar alguma dor. Às vezes, pessoas inibidas usam álcool porque o álcool passa a impressão de ser um estimulante, mas na realidade ele é um depressor, né? Pessoas acabam usando drogas lícitas, como por exemplo benzodiazepínicos, porque não conseguem dormir, né? Então, cada droga tem uma motivação de uso. Nos jovens, normalmente entra como experimentação, como pressão do grupo, como para melhorar seu desempenho, suas habilidades sociais. Para ser igual ao grupo também. Para ser igual ao grupo. Então tem essas questões que Eu não sei se eu estou falando certo, mas a droga parece uma cortina que fecha para a sua realidade? Tipo, ela mascara a vida, às vezes, quando a vida está difícil?
Depende da droga, né? O álcool tem muito dessa ilusão, algumas elas ajudam a enfrentar a vida, né? Outras drogas ajudam a enfrentar a vida. Veja, se você é morador de rua, vai esfriar, você não tem um cobertor, você anda de chinelo, ele vai tomar, ou ele vai cheirar uma cola, ou ele vai para entorpecer, para criar uma bolha, para ir para um outro lugar que é muito melhor, né? Tem muita gente que fala na curiosidade que foi ela que levou ao experimento da droga, né? Até que ponto essa droga é curtição e no outro momento se torna dependência? O início, todo o início de uso da droga, ela parece uma coisa boa, ela dá um prazer, ela alucinação, e aí ele começa a ter aqueles ditos baratos, né? Eu vou curtir um barato, mas isso vai indo, isso vai se acumulando, se avolumando, e logo ele não fica mais sem, ele não consegue sair, né? Ele entrou por causa de um momento de prazer, e desse momento em diante ele foi experimentando, achando bom, e quando ele se vê, ele não consegue mais sair. Não tem como separar. Porque aí causa dependência física. A química, ela entra no sangue, ele não consegue mais. Então, ele vai precisar de um socorro. Alguém tem que dar um help para ele, que senão ele não sai daí. É só corrigindo que a dependência física está muito mais ligada ao álcool e ao tabaco, e as outras drogas ilícitas é uma dependência mais no campo psicológico. O que às vezes acontece no internamento é que tem uso cruzado, né? Vamos dizer, o usuário de cocaína usa álcool porque a cocaína deixa ele muito estimulado, ele precisa baixar um pouquinho. E aí daí é um outro complicador no processo de tratamento, porque qual é a droga que eu estou tratando? É o álcool? Isso. É a cocaína? Como é que faz para tratar os dois juntos, né? Porque uns precisam de determinado tipo de remédio, outros vão usar outro tipo de remédio, alguns precisam medicalizar, outros não há necessidade da medicalização, mas é fundamental, seja qual for, qualquer modelo seja adotado. Seja da redução de danos, seja da abstinência, seja do internamento em comunidade terapêutica ou internamento no hospital psiquiátrico, a psicoterapia. Porque se não tiver mudança de comportamento, não adianta eu ficar, não sei qual é o modelo de vocês, se é 3 meses, 6 meses, 11 meses? 7 meses. 7 meses, né? Porque cada comunidade tem um modelo de tratamento. Não adianta ele passar 7 meses lá, se depois ele não está preparado para enfrentar a realidade, a família não está preparada. Então, eu achei bárbaro essa coisa que vocês têm, eu trabalho com a família, porque a família tem que aprender a lidar, a se reeducar, para que ele então ele precisa ter essa reeducação, mão, né? Não, para repensar e para fazer a reeducação. Porque vamos falar de um exemplo claro, a gente conversou antes, sobre celíacos. Uma pessoa que é celíaca, ela vai ter que alterar todo o seu modo de viver e de comer. Se não tiver o apoio da família, se ela não tiver internalizado que adeus carboidrato, você não me pertence mais, né? Fica difícil num mundo que só tem carboidrato, né? Num mundo que é cada vez mais difícil você achar uma alimentação mais saudável, que não tenha carboidrato. Então é o mesmo processo. Então a importância da psicoterapia, de profissionais que estejam capacitados para lidar com essa questão, né? Além dos cuidadores, dos orientadores, dos monitores, dos médicos, né? Todos têm o seu papel, mas se não tiver alguém que facilita essa mudança de comportamento, é como passar um tempo e depois você volta para a realidade e não consegue resistir às pressões ou trabalhar com a recaída, né? Isso. Porque a recaída vai acontecer, existe, né? Faz parte do processo, porque ninguém saiu andando sem cair, né? Sem cair. Ninguém aprendeu a dirigir e nunca deu uma raspadinha no carro, fez uma barbeiragem. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem. É possível alguém usar drogas sem se viciar? Existem pessoas que têm um uso funcional da droga. O que seria o uso funcional? Vamos falar assim, pessoas tomadoras de ayahuasca, no contexto lá religioso, lá no Acre,
elas fazem uso de uma droga, né, que é alucinógena, mas que é um uso funcional para aquele contexto. Isso é um exemplo. Mas tem pessoas que têm um uso, por exemplo, não tem aquela pessoa que no final da tarde vai tomar uma cerveja, vai tomar um uísque? Uhum. Tem pessoas que às vezes no final da tarde, depois de um dia tenso, vão fazer uso de outras substâncias. São pessoas que trabalham, que são produtivas, que são úteis à sociedade, que fazem esse uso. Lembre-se, 80% no último levantamento nacional sobre drogas, o LENAD, feito em 2016, aponta que 27% das pessoas acusa que no último ano teve contato com alguma droga ilícita ou lícita. Desses 27%, 80% nunca tiveram problemas. Eles entram e saem. Tem pessoas que experimentam uma vez, tem pessoas que são usuários ocasionais, como nós. Alguns de nós aqui podem fazer uso de álcool ou de tabaco. O álcool a gente faz um uso ocasional, desde tomar uma taça de vinho no domingo, tem gente que não faz uso de nada, ou as pessoas que fumam, né? Então, existem sim a possibilidade de pessoas que fazem uso. É sempre interessante separar que aqui, quando eu estou falando de drogas, eu estou falando de todas as drogas. Álcool, tabaco, medicação psicotrópica, em especial os benzodiazepínicos. O Brasil é campeão mundial no uso de benzodiazepínico. Nós precisamos também falar sobre a medicalização da sociedade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer curtir uma dorzinha, mas curtir dor também faz parte do nosso processo enquanto ser humano. A gente está nesse plano, né, vamos dizer assim, no campo espiritual, porque a gente tem que aprender coisas. E a gente aprende... Inclusive lidar com a dor, né? Aprender pelo amor ou e pela aprender dor. pela dor. E inclusive aprender a lidar com a dor, né? Uma coisa interessante que foi colocado é essa necessidade. Hoje existe um preconceito muito grande em relação à pessoa que é dependente químico. E a sociedade, de uma certa forma, eu antes de conhecer o Projeto Ceifar, eu trabalhava na iniciativa privada e eu via muitas famílias dizendo é melhor que ele morra. Nossa. E tal. Existe um preconceito enorme. E o que acontece? O adicto, ele é marginalizado, começa lá na casa dele. E ele vai se afundando cada vez mais. Então hoje nós temos como característica um acolhimento diferente, justamente porque às vezes é uma pessoa que nunca se sentiu amada. E todos nós, seres humanos, precisamos de amor. Então a primeira coisa que a gente busca no Projeto Ceifar, que é do Instituto Cargolift, é realmente acolher ele e dizer: você é filho amado do Deus Altíssimo. E nós vamos tratar ele com esse amor, porque é o grande desafio que Jesus nos faz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, muitas vezes, ele já, na entrada do internamento, ele leva esse choque bom, né? Quer dizer, ele sai, ele que sempre foi por conta do modelo, por conta desse modelo moral, né? Que quem faz uso de droga ou é doente, ou é bandido, ou é pecador, né? A gente por exemplo, na lógica da redução de danos, a gente trata a pessoa como cidadão. Você tem que ter direito à dignidade, a ser acolhido, a ser ouvido e se respeitar. E a partir disso construir o plano terapêutico, né? Que é o plano para aquela pessoa. Não é o plano terapêutico para nós três, porque nós somos diferentes. Eu sou mulher, vocês são homens, eu tenho uma faixa etária, vocês têm outra, eu não uso óculos, vocês usam. Né? Existem diferenças. Existem diferenças que precisam ser respeitadas, né? Eu acho que a colega, depois que vai falar um pouquinho do plano terapêutico, o que é esse plano terapêutico, né? O que engloba, que é a área da saúde, assistência, profissionalização, geração de trabalho e renda, trabalhar com a família, a reinserção social, porque o usuário de saúde mental, seja o dito louco com transtorno mental, seja o usuário de droga, tem um estigma e um preconceito muito grande que precisa ser quebrado. Independente do que a pessoa é, do que ela faz, ela sim tem direito ao amor, ao acolhimento, à aceitação, ao perdão, porque ao respeito, né? Doutora Semiramis.
psicóloga Simões. Tenho que me despedir de você, com muita tristeza, porque eu poderia ficar te ouvindo aqui o dia inteiro, porque você tem muita coisa para acrescentar, mas os seus pacientes lhe esperam. Quer deixar algum recado? Eu quero agradecer pelo acolhimento aqui na TV, por a gente estar falando desse assunto. Agradecer em nome do 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Colocar nós estamos disponíveis, né, nas redes sociais. Nosso site é www.crpparaná.org.br. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais, nós temos o nosso e-mail que é contato@crppr.org.br. Está aqui também escritinho tá lá, aqui embaixo, aqui na Transamérica. Para dirimir qualquer dúvidas e colocar o nosso posicionamento, que é pela autonomia do sujeito. Que ele escolha o seu método, que não há método melhor ou pior. Para alguns a redução de danos vai ser ótimo, para outros a comunidade terapêutica é excelente, para outros o internamento no hospital é bom, alguns vão para o CAPS e se adaptam, alguns entram e saem sozinhos, são uma exceção, mas eles existem, né? Mas que a gente possa entender e falar mais. Quanto mais nós falarmos sobre droga e educarmos, mais e prepararmos, esse preconceito é quebrado e a gente faz a prevenção, principalmente com a população vulnerável, jovens, população de rua, mulheres, pessoas LGBT, pessoas que estão numa situação vulnerável, que daí a droga entra como um linimento, né? Como uma forma de acalmar a dor. Então, muito obrigado, uma boa tarde para vocês e até uma próxima. A gente volta logo após os comerciais. E nós estamos de volta agora com a psicóloga Raquel. Seja bem-vinda, Raquel, ao Acontece Curitiba. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Raquel, existe um perfil de pessoas mais sujeitas a fazer uso de drogas? A gente fala assim que existe uma predisposição, né? Não que exista geneticamente alguém que possa, mas existe uma predisposição. Digamos assim, um ambiente, normalmente que a gente sabe que é aonde se aprende a usar, digamos assim, a primeira droga, normalmente, é dentro de casa, né? Na nossa própria cultura. Então, temos festa em casa, final de ano, ou é um aniversário, ou como a nossa cultura tem muita religião católica, no batismo, o filho vai ser batizado, então faz um churrasco, daí nesse caso entra a bebida alcoólica no próprio ambiente. Então, essa criança, às vezes, cresce com esse modelo, né? Entendi. Como fosse algo que é permitido, que é permissível. Como no bloco anterior a psicóloga falou, a nossa cultura, né, entra muito cedo. Digamos assim, no século passado, né, a gente sabe que começaram a ter esse olhar. Então, hoje já se sabe que o álcool é algo que pode ser perigoso, pode ser desencadeador. Uma pessoa ter vontade de experimentar já é um sinal de luz vermelha acesa? Eu diria assim, a gente não pode dizer, se dentro da minha família eu já tenho alguém que faz uso e que tem alguns prejuízos, eu já vou ter que ter o cuidado. Que aquele, vamos supor, já tem um pai, então vou ter que ter cuidado que o filho, ele pode ter como um modelo. Um modelo. O vício, ele é genético ou não? Não dá para dizer que ele é genético, porque não existe o gene do vício. Não existe, né? Não existe. Essa é uma coisa curiosa de Mas saber. por isso que a gente diz, existe, teve alguns estudos referente ao álcool, né, em que filhos de alcoólatras tinham maior predisposição ao uso. Então, assim, por exemplo, se a mãe está grávida e ela faz uso de drogas, de álcool, o filho não pode nascer com essa predisposição? Pode, inclusive ele pode, no nascimento dele, enquanto pequeno ainda, ele pode ter crise de abstinência. A gente já viu casos... É mesmo? Sim, é o caso em que a mãe foi usuária, a criança quando nasce, ela não recebe daí a droga, óbvio, né? Ela está acostumada, ela já apresenta um certo grau dessa crise de abstinência, né? Perguntei então, de leiga, eu não sabia disso. Então, a criança ela pode, torno a dizer, não existe... Entendi, não existe o gene, mas existe uma predisposição, né? E o ambiente, a psicóloga no bloco anterior falou,
o que faz com que o outro possa gerar uma dependência, né? E eu me recordei, ouvindo ela falar, eu me recordei de fato, quando a mãe fala para a criança assim, a criança chora porque ela quer, ou porque ela tem um temperamento, como a gente diz, um pouco mais forte, ela chora porque ela quer a mamadeira, ela quer o mamar, né? Ela quer o alimento, ela tem que atender as necessidades básicas dela. Então, ela vai chorar. À medida que essa criança, ela consegue crescendo, né? A mãe diz assim, calma, mamãe, daí ela já não tá, vamos supor, né? A mamãe não pode naquele momento dar o alimento para ela, a mamãe já tá indo. Então, quando ela escuta a voz dessa mãe, ela se acalma um pouco mais. Mas existem crianças que não se acalmam, né? Daí é da criança, né? Mas existem também mães que não deixam a criança chorou, a criança sofreu, a mãe já está lá em cima. Então, a gente pode entender, não que seja um fato, que seja somente isso, tá? Mas pode entender que essa criança, ela já começa ali, desde pequeno, a não trabalhar com as suas dores. E a gente sabe que a gente tem que preparar a criança para uma vida. Sim, exatamente. Que nem sempre ela vai ter momentos na hora, né? de ser atendida na hora. Então, quando a mãe diz, olha, calma, a mamãe está esquentando a mamadeira, calma que a mamãe está fazendo tua comidinha. Tá? Tenha paciência, né? Tenha paciência. Então, quando a criança quer um brinquedo e ela não consegue fazer a troca desse brinquedo, porque ela não quer dar, porque ela vai ficar triste, ela não aceita ela ficar sem esse brinquedo que ela vai perder. Isso tudo vai fazendo com que a criança, ela não seja trabalhado nas suas dores, no seu sofrimento, que é normal. É lógico que a gente entende que a gente não vai deixar uma criança sofrendo, mas a criança ela tem que experienciar, porque ela vai adquirindo, de uma certa forma, uma estrutura, uma certa resiliência para lidar com dores maiores à medida que ela vai crescendo e evoluindo. Outro fator importante que a gente comentou agora há pouco é o julgamento de uma pessoa que é dependente química, né? Ele é um problema para a sociedade ou é ela quem financia o problema, que no caso seria o traficante? Então, aí há uma inversão, né, na questão, porque às vezes nós falamos que ele é um problema para a sociedade, mas nós não olhamos que também o que está em volta dele, né? Ele não veio com o problema, mas ele adquiriu o problema. Ao longo da vida. Ao longo da vida, nos seus traumas, nos seus problemas internos do coração, ele teve essa entrada para o vício. Então, e o vício foi proporcionado aonde? Onde? Quando? Não foi ele apenas sozinho que conseguiu, mas ele foi proporcionado a ele toda a possibilidade do uso dessas substâncias, o álcool, o tabaco, né, e outras drogas. Então, é uma questão que nós não podemos colocar a culpa no usuário, né? Não só no usuário, né? Ou também não só no traficante. Também ou não só no traficante. Ou não só no traficante. Que também foi vítima um dia, né? Isso, mesmo porque é uma retroalimentação, né? Eu sinto dor e sofrimento, eu vou buscar fora esse alívio, né? E eu encontro com alguém que me dê esse alívio, né? Por isso é importante o cuidado, roda, né? Por isso que é importante o cuidado que a gente, como educador, como profissional ou como pais, a gente ter esse cuidado, né, de fazer com que a criança crie habilidades, né, isso é muito mais um processo reeducativo, ela cria habilidades para administrar a sua dor e administrar os seus sofrimentos e as suas angústias. Você queria falar alguma coisa? Queria, como foi colocado, né, pelo pastor Acácio e pela doutora Raquel, quer dizer, tudo está contribuindo para a pressão hoje que nós vivemos no mundo globalizado, né, com tanta pressão para ter sucesso, né, para todo mundo tem que estar bem, né? Todo mundo tem que estar feliz. Então, quando a gente olha, quer dizer, tudo isso contribui. Se a pessoa não tá preparada para lidar com isso, com essas pressões, eu acho que começa pela própria depressão que ele já começa sentindo, né? Então, a sociedade como um todo contribui para que
o adicto. Há poucos meses foi discutida a situação da Cracolândia em São Paulo e de lá saíram histórias de talentos de pessoas extraordinárias, né? Inclusive, né? O excesso de vida, o estresse, a falta ou o excesso de amor pode levar uma pessoa a largar tudo por uma vida perdida em meio às drogas? A falta de amor, por exemplo? Sim, sim. Se ela não tem Porque isso ela em busca, casa, né? ela Se vai ela buscar... não tem isso em casa, né? Porque a necessidade básica dela, que é a proteção, amor, segurança, se ela não tem, ela vai buscar fora. O Brasil é um local onde a droga é comercializada com facilidade? Muita facilidade. Eu creio que sim. Muita facilidade porque nós estamos aqui vizinhos, né, de países que têm uma liberalidade, vamos dizer assim, né, de introdução de drogas nas nossas fronteiras e, infelizmente, não viram ainda um resultado eficaz para parar com a entrada, né, das drogas. Então, eles têm feito muitos esforços e têm conseguido muito, né, parar muitas drogas, mas muitas ainda passam. Então, infelizmente, não surtiram efeitos desejáveis, nosso aqui, por causa da falta de uma cultura, de uma educação desses outros países que são os produtores. Porque nós teríamos que ter também uma forma de dar àquele povo um trabalho diferenciado para que saiam da fabricação ou da plantação dessas drogas, essas plantas, né, que têm esse problema, para não vir para nós aqui causar todo esse dano aí. O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, disse que as drogas já são liberadas no Brasil, só que na mão dos traficantes, né? Negar esse fato não seria empurrar o problema com a barriga? Mas se a droga, ela não liberada, ela já causa tudo isso, você já imaginou liberando? Eu estou falando que o ex-presidente falou, né? Então, mas ele não tem, não sei se ele não tem consciência, mas ele tem que pensar, e é fácil de pensar. Se ela não está liberada, já causa uma catástrofe. Imagina liberada, porque... mas aí o traficante não vai ter traficante. Mas as drogas, a questão das drogas, ela é mortal, ela é devastadora, ela não tem algo bom para oferecer para a pessoa. Então, como é que eu vou desejar que no meu país, um homem que foi presidente desse país aqui, como é que vai desejar um país cheio de drogas, à vontade, vendendo aí por aí? Não, a droga ela tem que ser, ela é mal, ela é prejudicial. Você coloca placas onde há perigo, não é? Nas rodovias, na cidade, nas vias que há algum buraco, trânsito, perigo, né? buraco. Quando tem um buraco, você coloca lá, olha, perigo, devagar, tem um buraco, ou estão consertando. Por quê? Para ninguém sofrer um acidente. Como é que eu vou agora espalhar para esse nosso grande Brasil aqui as drogas para venda à vontade? Olha, é só fazer uma análise. Quantas pessoas morrem por dia no uso de tabaco e de álcool que são liberados? Faça uma análise. Qual o prejuízo que causa o álcool nas famílias? Quantas separações, filhos abandonados, violência. Agora, como é que eu vou liberar as outras drogas que são mais prejudiciais ainda? Então, se a gente for ver também, alguns países que liberam, não mudou-se muito a história deles, não diminuiu.
Então, eu acho que se deve prestar mais atenção, se estudar mais sobre esse assunto, para ver se vale a pena ou não, né, liberar. Né? Eu acho que a gente que sempre está batalhando, digamos assim, contra lidando com essa doença, acho que é melhor falar assim, lidando com essa doença, a gente percebe que pode não acontecer. Entende? Então, por isso que eu acho que a gente tem que verificar mais, olhar mais, mas o liberar não vai dizer que vai parar. Entendi. Nós precisaríamos que parasse, porque o uso aqui no Brasil é muito grande. Entendi. Né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E nós estamos de volta. Eu queria perguntar para vocês o que as drogas causam? Dor, né? Sofrimento. Ela traz alteração no funcionamento cerebral. Ela traz a destruição de uma família. Ela não causa problemas só para a pessoa que está usando, né? Ao redor dela tem um grupo de pessoas que são afetadas e que desenvolvem outras doenças. E tem muita gente que afirma sentir só prazer, né? Mas, na realidade, assim, quando existe a doença em si, quando existe a dependência, aí já não tem mais o prazer. Entendi. Né? Aí já vem junto. Nós lá no Projeto Ceifar, a gente sempre diz assim, que nós trabalhamos com pessoas que perceberam que já estão no fundo de poço. Então, por isso, eles buscam internamento num regime fechado e mais extenso. Né? Então, lá quando nós recebemos aquele que é um abusador, né? Ele permanece, mas ele precisa estar muito bem predisposto a dar uma continuidade um tempo maior para que ele possa permanecer um tempo maior lá. Porque se ele é só um abusador, ele não vê muita desconstrução, né, na sua vida. Então, esse tempo de tratamento maior ele não vai querer. A produção separou um filme produzido pelo estúdio Filme Binder, em 2014, que mostra o efeito da droga a partir de uma animação. Vamos dar uma olhadinha?
Triste, né? O que a gente pode perceber é a evolução significativa na busca pelo passarinho, né? O mais assustador é a escuridão, né? Desse ato, né? O que passa na cabeça de um drogado? Ele tem desejo, né, de buscar o prazer. Se ele não consegue, ele vai ter dor, ele vai ter sofrimento, ele não passa a não ter o critério de convivência com as pessoas, porque ele vai sempre buscar. Qual que é a pior droga, mais destrutiva, mais viciante? Eu acho que a pior droga é aquela que te desconstrói. Essa é a pior droga. Deve ter Mas no degrau que nós podemos dizer que é o álcool hoje. O álcool? O álcool é o pior. Tem muita gente em casa que deve estar assistindo e se perguntando por que meu familiar faz isso comigo. Como entender o vício alheio? Olha, eu diria assim, que quando existe um dentro de casa... Deve ser devastador, né? Mas eu diria assim, o olhar sempre daquele que está junto sempre vai ser, muitas vezes, na maioria das vezes, moral. Né? Entra a parte do julgamento. Quando eles tomam conhecimento, e essa é a função da gente, né, é mostrar que é uma doença. A partir do momento em que a pessoa entender que é uma doença, ela consegue trabalhar melhor com ele. Porque daí ela também vai desenvolver habilidades para que ela possa, junto com ele, que também vai desenvolver habilidades para lidar contra essa doença. O que a Ceifar faz nesse caso? Como ela ajuda? Bem, a questão do envolvimento da família. A família precisa estar junto com ele, porque, na verdade, ele tem o problema da adicção, mas na sua casa também tem algumas drogas que estão lá, que facilitam o gatilho, né, para ele retornar. Então, às vezes são os próprios familiares. O pai fuma, a mãe fuma, o irmão fuma, a irmã. Então, bebem, tem lá bebida. Sim, ele vai abrir a geladeira, tem lá a cerveja. A vodka, né? Tem cerveja lá, tem todo essas questões, elas têm que serem revistas por todos, não só para o dependente. Não é? Wilson, vocês estão com uma campanha também lá na Ceifar? Estamos. Hoje nós temos um mantenedor, né, que é o Instituto Cargolift, né, através da transportadora Cargolift, e nós estamos buscando novos parceiros, porque hoje nós vivemos, como a própria economia, as famílias estão quebradas também, principalmente a família do adicto. Então, e o tratamento, né, da dependência química é um tratamento caro. Para você manter psicólogos, psiquiatra. Nós, no nosso caso, nós somos um grupo de 18 pessoas trabalhando, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, nós lançamos agora, e isso é uma experiência que nós estamos vivendo. Cada um dos alunos custa R$ 3.900 por mês? R$ 3.900 o tratamento. E nós hoje recebemos em torno de 20%, digamos, do custo de um aluno. Então, nós estamos falando de parceiros para... Até a nossa campanha é Ajude o Ceifar a continuar ajudando. E como podemos ajudar? Nós lançamos pela plataforma Kikante. A pessoa pode entrar, então, eu estava com o endereço aqui, mas... A gente coloca aqui. Isso, entra lá na Kikante, campanhas, ajude o Ceifar a continuar ajudando. Aí vai abrir um link para ele pode fazer uma doação a partir de R$10. Reais. Tá? Vamos ajudar, gente, porque o dependente merece uma segunda chance, né? E nós estamos nos empenhando o máximo, né, para a gente, como instituição, graças a Deus temos 2 empresários, que é o Marcos e a Cláudia, que têm investido muito, têm sustentado o projeto, mas a gente precisa de parceiros para a gente continuar, né? Então, entra lá no site e nos ajude, a partir de R$10. Porque se fosse alguém da sua família, com certeza você ia querer que tivesse uma segunda chance, porque cada uma dessas pessoas é o mundo de alguém, né?
Com Isso certeza. acho que é o nosso mais importante lição de hoje, do nosso bate-papo de hoje, né? Cada uma dessas pessoas merece uma segunda chance, são importantes para alguém, né? E é fundamental que elas sejam amparadas e ajudadas, né? Vocês estão na rede social? Estamos no Facebook, Para achar vocês, como é que fazem? Para ajudar? Você falou já, né? no Google, digita Instituto Cargolift Projeto Ceifar. Sai facinho. Sai facinho, né? O conselho, Raquel, que tem algum lugar onde as pessoas, para conseguir tratamentos gratuitos, que tem muita gente que não tem dinheiro, né? Tem alguma dica para essas pessoas? Olha, eu sei que tem o CAPS. O CAPS, né? O CAPS é uma opção. Tem tratamentos, eu acredito que o CAPS é um deles. Agora, gratuitos existem em algumas comunidades, né? Mas a gente sempre tem que ter o cuidado quando se vai escolher uma comunidade, se escolher uma comunidade em que ele busque o tratamento que seja o mais abrangente diante de toda essa complexidade que é a dependência química, né? Nós lá formulamos um manual terapêutico para que nós pudéssemos ajudar, né? Então, a gente trabalha com uma equipe, né? Então tem os monitores, tem os pastores, existe o capelão, né? E nós temos voluntários e todos lá, inclusive até mesmo a mulher da cozinha, a gente tem que orientar de vez em quando, né? Até mesmo nós cuidamos com a própria compulsão, para eles saírem de lá com uma compulsão bem mais trabalhada, onde eles possam, né? Então, que a parte da compulsão não é só no uso de drogas, entendi, mas em todas as outras coisas que pode afetar nessa busca do prazer mesmo que todos nós temos, né? E que eles têm isso, a droga faz com que a volição fique muito exacerbada, né? Então, o controle dessa compulsão é muito importante. Por isso que essa reeducação desse comportamento é muito importante. Então, nós conseguimos, graças a Deus, trabalhar isso, né, de uma forma mais coesa, né? Essa é a nossa intenção, né? Para formular uma coisa algo bem mais seguro, né? E também ter uma abrangência com as famílias. É um trabalho que o pastor Acácio faz, juntamente com a sua esposa, que ela também ela fez um curso comigo da parte de dependência química, um curso de aperfeiçoamento. Então é bacana porque eles vão lá, eles veem a realidade, então eles nos trazem e a gente trabalha junto com essa família, né? Isso é muito obrigada, importante. então, a vocês do Projeto Ceifar por terem vindo aqui. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí de casa de alguma forma. E lembre-se, todo mundo precisa de uma segunda chance. Vamos parar com esse preconceito, abrir os olhos, abrir a mente e ajudar quem precisa. Muito obrigada pela audiência, fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo grande. Amanhã a gente volta às 15h30.